Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. O objetivo deste vídeo é falar sobre uma novidade do Entity Framework Core 2.1 no tópico Lazy Loading. Primeiramente, você tem que instalar a versão 2.1 do .NET Core. Então você vai no blog do próprio time lá da Microsoft, tem aqui ó, o .NET Core 2.1, tá? E instala, assim como o Entity Framework Core 2.1 ele é instalado via pacote NuGet. Então vamos lá, a ideia é, vou criar um projeto desde o início para você observar como que eu vou fazer desde o início um projetinho no Visual Studio. Então aqui eu vou dar um New Project, vou criar um projeto mesmo de Console Application, que é o mais fácil para poder demonstrar o recurso. Então ó, C# Console App .NET Core, o nome da aplicação é EF Core 2.1 Lazy Loading. Vou dar um OK. E a primeira coisa que tem que fazer é instalar os pacotinhos, né? Você sabe que toda vez que você cria um projeto no Visual Studio, ele só cria a parte básica que vem já nativamente. Neste caso, vamos olhar aqui no Solution Explorer. Aqui nas dependências dele, ó, deixa só ele carregar, né? Nas dependências do SDK, você vai ver que tem aqui ó, o .NET Core.app. Pronto, acabou. Então, ó, botão direito nas dependências, Manage NuGet Packages, vem aqui no Browse. No Browse você vai colocar o pacotinho que é o Microsoft.Entity Framework Core 2.1, ó, tá vendo? A versão estável 2.1, que é a última que existe. Deixa ele instalar e instalou com sucesso. O próximo que você precisa é o banco de dados. Eu vou usar o SQL Server. Então você pode pesquisar como SQL Server, tá aqui, ó, que é sempre Microsoft.Entity Framework Core. Aqui é o SQL Server e o recurso que eu vou mostrar neste vídeo é o chamado Lazy Load. Para o Lazy Load, você precisa instalar o que nós chamamos de proxy. Então, olha só, Microsoft Entity Framework Core.proxies, tá? 2.1 e pronto. Instalando este último pacote, teremos aqui o NuGet, os 3 pacotinhos que eu necessito e mais nada, tá vendo? Os 3 pacotinhos aqui no NuGet. Pronto, então as dependências estão ok. Vamos lá. Vamos criar 2 classes agora. A primeira delas é uma classe chamada categoria. Essa categoria é uma classe pública, então eu vou declarar o public e a estrutura dela já tem aqui no categoria. É simples, veja. Ela tem 2 propriedades, categoria ID e o DS categoria, tá? Mais nada. Tem uma outra classe também que eu preciso criar, então botão direito, Add New Class, que é a classe de produto, porque uma categoria irá conter vários produtos. Então essa classe produto vou declará-la como pública e aqui eu tenho a estrutura dela, que também é bem simples. Ela tem as seguintes propriedades. O produto ID, descrição, preço, quantidade e o valor do estoque. O valor do estoque é uma conta, né? Que é preço vezes quantidade. Vamos dividir a tela aqui e pensar da seguinte maneira. Na tabela de categoria, na classe categoria, eu quero que uma categoria tenha vários produtos. Então, tá aqui, ó, uma coleção de produtos com o nome da propriedade chamada produtos, tá? E eu declarei como virtual. Por quê? Eu preciso navegar tanto em produtos como em produtos navegar na categoria. Então, aqui na categoria, na entidade de produto, além das propriedades dela, eu tenho que dizer que o produto pertence a uma categoria. Tá vendo? Categoria. Eu vou declará-la como virtual, depois no teste eu até posso tirar. Você pode tirar, você vai ver que vai dar um erro se você não colocar o virtual, porque o proxy justamente permite isso no Lazy Load, né? Bom, vamos salvar todo mundo. Vou retornar o produto para a tela anterior. Então, tem aqui então categorias e produto. Uma categoria tem vários produtos. Perfeito. Próximo passo, criar o contexto em si. Então, botão direito, Add New Class. Vou criar uma classe chamada banco contexto. Esse banco contexto, ele vai dar um using no Microsoft.Entity Framework Core.
e vou declará-la como pública e ela depende de dbContext, ela herda de dbContext. Tudo que herda de dbContext, o banco de dados se vira para organizar as informações. Quais informações? Por exemplo, estou declarando duas propriedades do tipo db7. O db7 da minha entidade categoria tem uma propriedade chamada categorias, enter, enter, prop tab tab db7 de produto, e aqui o nome da propriedade produtos. Então são duas propriedades que eu acabei de declarar para o meu dbContext, ou seja, o db7 ele se vira para criar todo o CRUD de categoria dinamicamente, assim como o produto. E o banco contexto, que depende de dbContext, ele automaticamente se encarrega de verificar se o banco existe ou não, e aí ele gerencia toda a parte do banco de dados. Bom, dito isso, vamos criar um override no onConfiguring deste objeto. Nesta configuração, eu vou declarar aqui o seguinte, uma expressão, vou dar um delete aqui para fazer de uma forma mais moderna, né? Esse option builder aqui que eu vou declarar, primeiro, você vai usar lazy loading, não vou? Vou. Então, você precisa do use, você tem a lazy loading proxies. Se você não declarar isso, você não consegue usá-lo. Você não vai usar o banco de dados SQL Server? Sim. Então, aqui, ó, eu preciso da conexão do banco, tá? Aqui na conexão do banco, eu vou colocar essa string de conexão, tá? Aqui ele vai dar o servidor é o Earth, o database, até vou trocar aqui, ó, EF21 lazy. O nome do banco vai ser esse daqui, Integrated Security. Caso você tenha User ID e Password, você declara ali e pronto, tá? Vamos salvar isso daqui, tá feito. Vamos lá no Program agora. No Program, vamos colocar aqui EF Core 2.1 Lazy Loading, que é o nome do exemplo. E já vou declarar aqui um console.readline para ele dar um break quando você executá-lo. O que nós teremos aqui em cima? Vamos fazer o seguinte. Eu preciso, primeiramente, criar um método chamado setupdb. Esse método não existe, é o Ctrl.Enter. Ele cria o banco aqui, o método aqui. O que esse método vai fazer? Ele vai fazer este código aqui, ó. Pega lá o setupdb, tá? O que ele vai fazer? Ó? Ele vai fazer um using no meu banco contexto. Tá? Ele vai verificar se o banco existe ou não. Caso não exista, ele vai criar. Tá? E aqui, ó, no contexto de categoria, eu vou adicionar uma range. O que é uma range? Eu quero adicionar mais de uma categoria, sendo que uma categoria tem N produtos. Então, olha como que eu declaro a propriedade produtos, é um new list de produto. Esse list está com erro, que na verdade não é erro, é só dar Ctrl.Enter, ele vai adicionar o System Collection Generics, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma categoria chamada frutas, que contém esses dois produtos, limão, laranja, e assim os respectivos preços e quantidades. Desce um pouquinho, um outro código, que é o new categoria, chamada cereais, com 3 produtos e também os respectivos preços e quantidades. No final ele vai fazer o quê? Save changes, vai salvar, ou seja, nesse instante ele vai salvar os dados lá nas respectivas tabelas, tá bom? Bom, dito isso, agora eu vou criar um método chamado lerDados. Esse lerDados, Ctrl.Enter, ele vai simplesmente ter uma única função, ir lá no banco e ler os dados, mais nada. Então pega aqui o lerDados, tá? Ele vai dar um using no contexto. O contexto.produtos, ele tem o toList. Bom, o toList, ó, Ctrl. Ele vai inserir o system.link, tá? Então ele transforma isso aqui para toList, que aí sim ele vai efetivamente no banco, e aí ele monta um for-each para mostrar para vocês o quê? Os campos, né? Eu quero saber qual é a categoria, a descrição do produto, preço, quantidade e o valor do estoque, sendo que, opa, volta aí, o que é isso aqui, ó? x.categoria.ds categoria. Então, se você relembrar, ó, em categoria eu tenho a descrição da categoria. Como ele tem um virtual e um iCollection de produto, você tem que pensar assim, ó, eu estou lendo o quê?
a minha entidade de produto, todos os campos. Eu preciso saber o código, a descrição da categoria. Então, a descrição da categoria, ele está lá na tabela categoria. Então, com o Virtual, a gente consegue navegar nas propriedades. Se não tivesse o Virtual, você não navega. No final das contas, eu dei aqui um valor do estoque. Eu simplesmente coloquei um método sum para somar o valor do estoque. Mais nada, tá? Bom, vamos dar um build, rebuild solution. Compilado com sucesso. Deixa eu só compilar aqui, finalizar. Olha o output, ó, compilado com sucesso. Então tá. Bom, vou colocar um breakpoint aqui no setup database. Vamos lá. Primeira coisa aqui no setup database, vamos executar a aplicação da primeira vez. Ó, setup database. Eu vou navegando com F11, tá, pessoal? Aqui, ó, até já abri o Server Explorer. Ó, primeira coisa, tá aqui, tá parado aqui. Depois eu mostro aquele Server Explorer. Então tá, vamos lá, F11. Setup Database, ó, tá pegando aqui a conexão do banco contexto. Esse banco contexto vai ler a minha string de conexão, né? E vai verificar, o banco existe, ó, tá pegando aqui, ó, então o EF21 lazy, que é o banco do SQL Server que eu tenho na minha máquina. Na verdade, o banco não existe, ele vai criar dinamicamente, né? Lembre-se disso. E você poderia utilizar o migration antes? Poderia, sem problema nenhum, né? Tem inclusive um vídeo anterior que eu explico como fazer o seed data, que é usando o migration. Então tá aqui, ó, botão direito, ó, como o banco não existia, ele tem um note aqui na frente, tá? Ele criou o banco, mas nada de inserir dados ainda, tá? Então agora eu vou dar você vê que o breakpoint passou direto, nem executou aquilo, né? Então eu vou dar um stop novamente. E agora eu vou reexecutar a aplicação, tá? Só para você perceber o seguinte, aquela vez ele criou o banco, não tinha. Tudo bem, ele criou. Então aqui no setup na segunda vez, ó, no setup na segunda vez, vamos lá no F11, ó, F11. Ele pegou a string de conexão e agora, opa, peraí, olha só que beleza. Está setando aqui essa categoria com os respectivos produtos e dá um save changes. Pronto, executou com save changes. E agora, meu amigo, ele vai rodar o ler dados. Vamos executar aqui, ó, continue. Olha o ler dados, foi lá e leu todos os dados que a gente acabou de criar. Viu que beleza? Então, olha só aqui no... Você pode dar um menuzinho View, Server, SQL Server, Server Explorer. Ele abre aqui, a minha máquina é essa daqui, ó, que é o Earth Database. Eu criei esse banco EF21 lazy, ó, com as tabelinhas. Deixa ele carregar as tabelas. Ó, categoria, botão direito, View Data. E botão direito em produtos, View Data. Vamos visualizar, olha aqui, os dados dos produtos estão aqui, ó. Esses são os produtos que nós criamos, tá? E essas são as duas categorias que criamos. Então, a ideia é, aqui no lazy loading, né? Se você colocar use lazy loading proxies, você ativa o lazy loading. Então, eu vou fazer o seguinte, um teste agora, né? Ó. Primeiramente, pega ali o program, pode colocar, tira esse breakpoint. Vamos comentar essa linha só para a gente poder ler os dados agora, tá? Primeiramente, né, se eu retirar aquele no banco contexto, ó, vou comentar essa linha aqui do proxy, tá? Eu vou executar. Vamos ver o que vai acontecer. Vai dar um erro. Ó, está executando, está tentando ler. Não declarei lá lazy loading, nada disso. Tá vendo? Ó? Object Reference, ele não encontrou o objeto, porque esse objeto aqui, ó, ele não sabe quem é. Isso aqui é a categoria, a descrição da categoria do objeto categoria, né? Ele não encontrou esse objeto, tá? Vamos dar um stop. Então, lá no meu banco contexto, vou dizer o seguinte, toma aí o lazy loading, e você não pode esquecer de declarar aqui também a coleção como virtual. Né? Se você não declarar a navegação como virtual, ou seja, uma categoria tem N produtos, se você não declarar como virtual, ele também vai gerar um erro. Claro que eu nem coloquei aqui um try catch, justamente para você visualizar os erros. Tá vendo? Navigation Property Produtos.
na entidade do tipo categoria is not virtual, tá vendo? O use lazy loading proxies requer todos os tipos de entidades a serem públicas, né? E have virtual navigation properties, ou seja, tem que ter uma navegação, uma propriedade de navegação, que na verdade é exatamente esse virtual que você tem que declarar para poder fazer com que ele navegue nas propriedades, tá bom? Então, esta é uma novidade do AF Core 2.1, versão final, é claro, e usando justamente o recurso do lazy loading. Use e abuse dos recursos do Entity Framework Core 2.1, porque há bastante novidades.